Hoje, sem teorizar, nós vamos falar sobre os grandes debates teóricos das relações internacionais. Mas não se preocupe, que de um em um nós chegamos lá. Olá, internacionalista! Eu sou o Guilherme Henriques, você está no meu escritório e hoje vamos falar sobre os grandes debates teóricos das relações internacionais. Primeiro, para falar sobre os grandes debates, nós temos que também entender exatamente o que é uma teoria. As teorias, elas são conceitos criados pelos autores, ou seja, os teóricos, para explicar determinado acontecimento sobre uma perspectiva única, ou seja, uma cosmovisão. Então, uma teoria nada mais é do que uma lente que a gente coloca para que a gente possa enxergar, identificar e explicar determinado acontecimento. Nas relações internacionais, nós temos alguns grandes debates teóricos. Esses grandes debates eles são divididos em blocos no tempo para a gente enxergar como foram estudadas as relações internacionais. Nós vamos abordar nesse vídeo os principais debates e também algumas críticas a essa formulação no molde de debates. O primeiro grande debate é o debate do internacionalismo liberal contra o realismo político. Ele aconteceu mais ou menos entre a Primeira Guerra Mundial e o final da Segunda Guerra Mundial. Em sua ideia geral, os internacionalistas liberais buscavam entender a causa da guerra para que pudessem formar uma ideia de ordem internacional pacífica. As relações internacionais têm como sua base principal o objetivo de estudar a guerra, estudar o objetivo de guerra, estudar por que os estados entram em guerra entre si. Então, os internacionalistas liberais, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, buscaram resolver esse problema do porquê os estados entram em guerra para que eles pudessem formular novas possibilidades de uma ordem internacional mais pacífica. Do outro lado desse grande debate, existiam os realistas, que chamavam pejorativamente os internacionalistas liberais de idealistas, porque o realista nada mais é do que uma pessoa que enxerga a realidade. O realista, ele tenta enxergar a realidade. Enxergando a realidade nua e crua, ele vai entender que não tem como existir uma ordem internacional pacífica. Ele acredita que a ordem internacional ela é anárquica, ela não existe sem conflitos. Então, com interesses antagônicos e egoístas, os estados acabavam entrando em conflito entre si. Nós vamos ver mais para frente, em outros vídeos, minuciosamente como essas teorias eram abordadas. E também vamos analisar os teóricos de todas essas teorias. Aqui o objetivo desse vídeo é apresentar somente os grandes debates. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a estabilização de uma ordem internacional regida por organismos internacionais como a ONU, o Banco Mundial e outras agências internacionais e supraestatais, os teóricos começaram a analisar como as relações internacionais poderiam ser estudadas. Nesse sentido, com o advento do behaviorismo, ou seja, do cientificismo, surge um novo debate. A partir dos anos 1950, surge um novo grande debate nas relações internacionais entre os behavioristas, ou cientificistas, e os da abordagem natural, os humanistas. Esse debate ficou conhecido como debate metodológico, porque ele via estritamente na metodologia de pesquisa e análise o meio para se chegar na análise da política internacional. Os behavioristas acreditavam que a política e a relação entre os estados deveria ser estudada não só pelas ciências humanas, mas também pelas ciências sociais e até mesmo pelas ciências naturais. Com isso, houve uma profissionalização do estudo das relações internacionais, porque até então, quem formulava teorias das relações internacionais ou quem realmente formulava as políticas internacionais eram estadistas ou líderes que eram formados em diversas áreas do saber, mas principalmente história, filosofia e direito.
Não existia uma formação em relações internacionais ou uma formação em política. Pelo outro lado, os humanistas acreditavam que as relações internacionais não podiam ser medidas quantitativamente, através de estatísticas, de dados. Eles acreditavam que as relações internacionais deveriam ser estudadas sociológica, jurídica e filosoficamente. A partir dos anos 1980, esse debate toma uma nova guinada com o advento do positivismo. Nós entendemos que o realismo foi o vencedor desses debates, porque trata-se de uma teoria hegemônica que sobrevive até hoje. Mas isso não quer dizer que o realismo é uma teoria perfeita e que as outras têm falhas e não servem para analisar as relações internacionais. Então, até os anos 1970, nós podemos dizer que a teoria hegemônica e predominante na análise das relações internacionais é a teoria realista. Então, a partir dos anos 1970, com uma diversidade absurda de teorias, surge um novo debate. O debate chamado de interparadigmático, triangular entre o realismo, o liberalismo e o globalismo. Ele é chamado de debate interparadigmático porque justamente esses três pilares são paradigmas antagônicos, são paradigmas que são completamente diferentes entre si, mas que, obviamente, têm as suas ramificações, mas pelo menos estabelecem pontos de partida para a análise das relações internacionais. Porque essa diversidade teórica acabava fragmentando muito o estudo das relações internacionais. Isso prejudicava o desenvolvimento da própria cadeira acadêmica. Então, foi necessário priorizar em pilares o estudo das relações internacionais. Nós podemos falar até de um quarto debate, um debate contemporâneo. Nós ainda não temos tempo o suficiente para se falar em um debate teórico no século XXI, mas podemos analisar os debates contemporâneos através da ótica positivista e pós-positivista, sendo aquelas pós-positivistas críticas ao que se via teorizando até então, ou seja, as positivistas. Então, a partir da década de 90, novas teorias e abordagens vêm desafiar as formas tradicionais de se estudar e analisar as relações internacionais. Quando nós analisamos e separamos por grandes debates teóricos, obviamente nós nos deparamos com algumas críticas com relação a essa separação e divisão. A primeira crítica é que quando nós falamos em debate teórico entre uma teoria X e uma teoria Y, nós acabamos por passar uma imagem de conflito, de animosidade. Mas os teóricos nada mais queriam do que apresentar uma abordagem, uma perspectiva própria que pudesse analisar e solucionar um problema. Uma outra crítica a essa divisão dos debates é porque quando se divide em debates em períodos da história diferentes, nós não levamos em conta a sobreposição de teorias. Nós falamos que o primeiro grande debate foi entre os realistas e os internacionalistas liberais entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Só que muitos teóricos realistas produziram na década de 70, de 80, de 90. Ou seja, o primeiro debate não acabou no final da Segunda Guerra Mundial. Existe uma sobreposição de teorias, da formalização de teorias. Não é algo que parou naquele momento específico e a partir dali outras teorias única e exclusivamente começaram a ser pensadas. Um terceiro problema também dessa divisão em grandes debates é que quando pensamos em realismo e liberalismo, nós pensamos em duas coisas sólidas, palpáveis. Mas, na verdade, cada teoria tem as suas próprias ramificações. E analisar um debate entre uma teoria X e uma teoria Y, sem levar em conta essas ramificações que também se sobrepõem ao longo do tempo, acaba por prejudicar o próprio desenvolvimento da área das relações internacionais. E a quarta crítica a essa divisão em debates teóricos
é que quando nós dividimos em grupos, né, mais especificamente 4, nós acabamos por excluir muitas outras teorias que não se enquadram em nenhum desses grandes debates. Teorias contemporâneas como o pós-colonialismo, como o feminismo, não se enquadram em grandes debates. São teorias contemporâneas que auxiliam na análise de certos movimentos internacionais que fazem parte do grupo de teorias das relações internacionais, porém não são abarcadas por nenhum desses grandes debates. Mais para frente, em outros vídeos, nós vamos analisar e destrinchar cada uma dessas teorias, cada uma das ramificações e cada um dos teóricos que contribuíram para a formulação dessas teorias. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha dessa divisão entre blocos de debate. Comenta qual teoria você acha que mais chamou a sua atenção. Compartilhe esse vídeo e deixe o seu like. E nos vemos na próxima.